Olá pessoal, tudo bem? Essa é uma tentativa de postar uns audiobooks de alguns trechos de livros interessantes. Esse primeiro será O Fim do Mundo Está Próximo, do Padre Júlio Maria de Lombardi. A vinda de Enoque e Elias. No fim dos tempos, para trabalharem pela conversão dos judeus, deverão voltar ao mundo o patriarca Enoque e o profeta Elias. Estes dois santos foram levados vivos deste mundo para reaparecerem no fim dos tempos como os antagonistas autênticos do anticristo. São verdades certas, claramente indicadas na Sagrada Escritura. Enoque e Elias foram de fato ambos arrebatados vivos ao paraíso, como indica a Sagrada Escritura. Enoque foi quinineto de Adão e Eva, na seguinte genealogia: Adão, Enos, Cainã, Malaelete, Jared, Enoque. Este último viveu no ano 5.514 da criação até 5.879. Enoque viveu 365. Desapareceu no ano 5.879 da criação, sendo pai de Matusalém, 969 anos, avô de Lamete, 777 anos, e bisavô de Noé, que se salvou do dilúvio com que Deus castigou a corrupção geral dos homens. O Gênesis diz de Enoque: Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. O Eclesiástico diz dele: nenhum nasceu sobre a terra como Enoque, o qual foi arrebatado da terra. Fazendo o elogio dos antepassados, o mesmo Eclesiástico ajunta: Enoque agradou a Deus e foi transportado ao paraíso para exortar no fim do mundo as nações à penitência. São Paulo, por sua vez, faz o louvor do Santo Patriarca na Epístola aos Hebreus. Pela fé, diz ele, foi arrebatado Enoque deste mundo, para que não visse a morte e não foi encontrado, visto que Deus o arrebatou, porque antes dessa transladação teve o testemunho de ter agradado a Deus. Quanto ao profeta Elias, a sua história é conhecida e encontra-se desenvolvida nas Bíblias escolares. O profeta viveu sob o reinado do ímpio Achabe, em Galaade, Acabe, e era originário de Tesbe. A sua vida austera é um tecido dos mais assombrosos milagres. Foi alimentado no deserto por um corvo que lhe trazia o sustento de cada dia. É ele quem ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, que desmarcou a impostura dos sacerdotes de Baal, que ungiu o rei Jeú e predisse a Acás os castigos que iam cair sobre a sua raça, 743 antes de Jesus Cristo. Tendo Elias escolhido Eliseu como seu companheiro e sucessor e recebido aviso do céu a respeito da sua arrebatação da terra, foi ter com ele à beira do Jordão. E eis que um carro de fogo, diz a Bíblia, e uns cavalos de fogo os separaram um do outro. O Elias subiu ao céu no meio de um redemoinho. Elias, diz o livro de Macabeus, ardendo em zelo pela lei, foi arrebatado ao céu. Deus disse pela boca do profeta Malaquias: eis que virá o dia semelhante a uma fornalha acesa, e todos os soberbos e todos os que cometiam a impiedade serão como a palha, e este dia, que está para vir, os abrasará sem lhes deixar nem raiz nem germe. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual eu lhe dei em Horebe, para todo Israel, a qual contém os meus preceitos e mandamentos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e horrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos a seus pais, para não suceder que eu venha e fira a terra com anátema. No capítulo 48, o Espírito Santo, cantando a glória de Elias, diz: surgiu depois o profeta Elias, como um fogo
Quem pode gloriar-se como tu, ó Elias? Tu que foste arrebatado ao céu com redemoinho de fogo, numa carroça tirada por cavalos ardentes. Tu, de quem está escrito que no tempo dos julgamentos virás para abrandar a ira do Senhor, para reconciliar o coração dos pais com os filhos e para restabelecer as tribos de Jacó. Conclusão. Eis os dois missionários de Cristo nos últimos tempos, para quebrarem a força do anticristo, que servirão de porta-voz de Deus contra os erros e as paixões do mundo, e de farol para indicar o caminho da salvação. Deus arrebatou estes dois santos para, no fim dos tempos, servirem de testemunhas das maravilhas passadas que Deus operou em favor dos homens, de traço de união que deve ligar os dois testemunhos, o antigo, ou lei das promessas, ou o novo, a lei das realizações. Os judeus, vendo aparecer este patriarca e profeta da lei antiga, e vendo-os confirmarem pelos milagres a autenticidade da sua missão já indicada nas Escrituras, não poderão mais duvidar da religião cristã católica que eles veem defender e sustentar na hora suprema do mundo. Daí as conversões em massa e o ingresso do povo judaico no seio da religião de Jesus Cristo. Este sinal é talvez o mais próximo da consagração geral, pois ela já supõe a aparição do anticristo, a luta tremenda entre o bem e o mal, as perseguições finais que devem terminar pelo triunfo definitivo da virtude da religião. Quanto tempo permanecerão na terra os ilustres defensores de Jesus Cristo, o seu martírio pelos sequazes do anticristo e a sua glorificação, tudo é pormenorizadamente indicado no Apocalipse, conforme a interpretação dos maiores exegetas. Citemos aqui esta passagem admirável que relata o grande triunfo das duas grandes testemunhas. É Deus quem fala ao vidente de Patmos: eu darei às minhas duas testemunhas o poder de profetizar, revestidos de saco durante 1260 dias, 3 anos e meio. Estes são as duas oliveiras e os dois candeeiros postos diante do Senhor da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, sairá fogo das suas bocas, que devorará os seus inimigos, e se alguém os quiser ofender, é assim que deve morrer. Eles têm poder de fechar o céu para que não chova durante o tempo que durar a sua profecia, e têm poder sobre as águas para as converter em sangue, e de ferir a terra com todo gênero de pragas todas as vezes que quiserem. E depois que tiverem acabado de dar o seu testemunho, a fera que sobe do abismo fará guerras contra eles e vencê-los-á e matá-los-á. E os seus corpos ficarão estendidos nas praças da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde também o Senhor deles foi crucificado. E os homens das diversas tribos e povos e línguas e nações verão seus corpos durante 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos sejam sepultados. E os habitantes da terra se alegrarão por causa deles, e farão festas, e mandarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os ímpios que habitavam sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, o espírito de vida entrou neles da parte de Deus, e eles levantaram-se de pé, e apoderou-se um grande temor dos que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e viram-nos os seus inimigos. E naquela mesma hora, deu-se um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os restantes foram atemorizados e deram glória a Deus do céu. Enoque e Elias
depois de terem acabado a sua missão, serão martirizados pelos ímpios e, após terem os seus corpos sido expostos durante mais de 3 dias, para que a sua morte seja bem notória, Deus os ressuscitará e os levará para o céu, onde receberão a coroa da glória prometida aos confessores dos apóstolos e dos mártires. E este fato milagroso será uma causa de conversão para muitos. Então, gente, aqui está um pequeno trecho do livro, né, do padre Júlio Maria. E eu peço perdão por ter me confundido em algumas palavras, né? Primeira vez que eu tô gravando. E espero que seja de muita valia para todos. Salve Maria, fiquem com Deus.